Deus abençoe a todos. Está no ar o programa Nosso Tempo. E através desse programa, eu quero chamar a sua atenção para algo que tem acontecido na vida de muita gente. Quantas são as pessoas que acompanham esse programa e não estão vendo os seus pedidos serem atendidos? Eu vou compartilhar com você, depois desse comercial, desse intervalo, nós vamos compartilhar com você uma mensagem de Deus para a sua vida. Esse salmo, com certeza, é o salmo dos pedidos não atendidos. E se você tem algo que ainda não foi atendido, esse programa é para você. Não mude de canal, não saia dessa sintonia, porque eu tenho uma certeza absoluta que a sua história vai mudar. Cerca de 5.600.000 pessoas aguardam por uma consulta com especialistas no Sistema Único de Saúde. E não para por aí. São cerca de 1.300.000 que esperam por uma cirurgia eletiva. Uma demora que faz com que ao menos 62% dos brasileiros sequer busquem ajuda médica, motivados pela desesperança com relação ao imprevisível atendimento. Para se ter uma ideia da proporção da crise na saúde enfrentada pelo país, a cada 10 pessoas que buscam auxílio médico, ao menos 4 saem sem ser atendidas. Esta mãe é um exemplo desta angustiante espera. Quando a filha tinha apenas 2 meses, ela lutava por uma vaga para a realização de um exame. Você vê melhora no estado da criança, mas você não vê solução para o problema, porque não tem o que fazer sem a liberação da vaga para o exame, né? A bebê estava em estado grave, com problemas respiratórios. Acabou entubada. Mesmo assim, teve o nome colocado em uma lista de espera, elevando a angústia da mãe. Eu queria que a minha filha estivesse em casa, ou pelo menos com uma data certa para fazer esse exame o mais rápido possível, sabe? Era só o que eu queria. Eu tenho medo do meu filho ir embora. Ele precisa fazer a cirurgia. Dizem que tem mais de 1.000 crianças na frente dele. Desde que o filho nasceu, Viviane convive com diversas dificuldades relacionadas à saúde de Davi. Ao descobrir um desvio lateral da coluna da criança, ela passou a conviver com o desespero da lamentável fila de espera. Eu tenho muito medo de acabar comprimindo o pulmão, porque ele falou, né, que pode ter, se for o coração, uma parada cardíaca, o Davi pode parar de respirar. Tem uma compressão muito grande nesse pulmão, ela vai ter uma insuficiência respiratória ao longo da vida, e isso vai diminuir a expectativa de vida. O atraso na cirurgia de escoliose vai levando a uma evolução da curva a níveis, causando uma deformidade muito grande, na verdade, e isso dificulta muito depois o tratamento cirúrgico e os resultados cirúrgicos obtidos da cirurgia. Tristes relatos que se multiplicam. Eu estou 6 anos esperando, não me chama de maneira nenhuma. É um ator muito forte. Tem uns para operar o particular, cobra 50 mil. Quem tem isso aí? Esse dinheiro ninguém tem de maneira nenhuma. 50 para operar cada joelho. A gente vê um familiar da gente precisando de ajuda e não tem o que fazer, é muito difícil. Quanto sofrimento! E são incalculáveis as histórias de pessoas que lutam pela saúde perfeita e acabam acumulando, junto à enfermidade, a tristeza de se sentirem de mãos atadas na espera por um atendimento. E aqui no Salmos, capítulo 37, no versículo 3, olha o que diz: confia no Senhor e faze o bem. Herdarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Quantas são as pessoas que têm desejos não atendidos? Quantas são as pessoas que começou esse ano mal?
Você pede, ora e não recebe. Sabe por quê? Porque o que está faltando é confiança em Deus. Você é uma pessoa que tem um desejo no seu coração, porém esse desejo, ele ainda não foi realizado. Procure fazer o bem. Quantas são as pessoas que, na vida dela, ela só sabe o que é retribuir o mal? Vivemos em um mundo injusto, em um mundo onde as pessoas, elas estão acostumadas a buscar vingança, a lutar uma contra as outras. Deus nos chama para fazer o bem. O maior segredo para você ser atendido é fazer o bem. Comece hoje a fazer o bem. Não importa se aquela pessoa tentou puxar o seu tapete. Não importa se essa pessoa ela falou mal de você pelas costas. Não importa se essa pessoa ela busca te prejudicar. Faça o bem. Pague o mal com o bem. Se você fizer isso, você estará agradando a Deus e fazendo exatamente como Jesus faria. E isso já é o começo para que você tenha os seus desejos atendidos. Vamos então acompanhar o testemunho, a história de uma pessoa que fez o bem e teve a sua vida abençoada. A minha filha era uma boa filha, era uma boa mãe, mas de uma hora para outra a minha filha virou a cabeça e ela se envolveu com bandido, se envolveu com tráfico e se tornou uma bandida. Eu era uma filha muito amiga da minha mãe. Eu sempre fui muito cuidadosa com os meus filhos. Eu caminhava na fé com a minha mãe, mas de uma hora para outra eu me tornei uma pessoa irreconhecível. E através do meu envolvimento com o tráfico, eu já não me reconhecia mais. Eu já nem entendia mais quem era eu como mãe, porque eu abandonei meus 2 filhos com a minha mãe para viver uma vida completamente diferente do que a minha mãe havia me ensinado e me apresentado. E por diversas vezes a polícia entrou na minha casa, eu tinha que me esconder na casa de outras pessoas e às vezes eu mandava mensagem para minha mãe porque eu sabia que ela estava orando por mim e eu falava para ela: mãe, eu não posso ficar na casa onde eu estou, e explicava para ela o que estava acontecendo e eu acreditava na oração que minha mãe estava fazendo. E eu sabia que só a oração dela podia me livrar daquela situação onde eu estava. E eu pensava muito nos meus filhos, diversas madrugadas. Eu passei sem conseguir dormir. Passava na janela, olhando para o céu, pedindo para Deus como que eu ia conseguir um dia sair daquela situação. Porque cada dia que passava eu via que eu estava mais envolvida, né, com aquele mundo do crime. Cada vez mais eu me aprofundando, cada vez mais eu estava entrando realmente num fundo de poço. Aquilo que as pessoas falam, agora fulano está no fundo de poço. Eu entrava e parecia que quanto mais eu entrava, mais eu queria me aprofundar naquilo. Eu como mãe, eu não tinha mais paz. Quantas noites que eu deitei na minha cama, pus a minha cabeça no travesseiro e não consegui dormir. Porque eu pensava que o telefone ia tocar a qualquer hora e minha filha está morta. Porque é isso que passava na minha cabeça. Porque vocês imaginam uma mãe que cria uma filha com todo o carinho, estava ali criando a filha e de uma hora para outra ver a filha longe de casa na mão do traficante. Então assim, eu sofria muito com a minha filha naquela situação. Inclusive, eu me lembro que uma das situações que eu passei, eu tinha saído com uma pessoa, né, no carro e nós já morávamos ali há bastante tempo. Então, o que aconteceu ali foi algo impossível. Nós tínhamos saído e quando nós retornamos, né, para essa favela no Rio de Janeiro, onde eu morava, nós estávamos entrando com o carro e tinha mais de 10 rapazes fortemente armados com fuzil e eles confundiram o nosso carro. E eles fuzilaram o nosso carro. Eu vi o traçante da bala passando pelo meu braço, que eu estava no banco do carona. Quando eu comecei a gritar pedindo para eles pararem o carro, a menina freou que estava dirigindo e eu abri a porta do carro e a gente explicando quem nós éramos. E
ali eu realmente vi a morte de perto. Ali eu me desesperei completamente, porque ali passou um filme na minha cabeça, porque ali eu lembrei de quem eu era, a condição que eu estava naquele momento e que pela minha alma ali eu já não poderia fazer mais nada. Ali eu só acreditei que foi as orações da minha mãe. E a partir daí eu comecei a entender que aquela situação não era mais para mim. E o pouco de Deus que ainda havia dentro de mim, eu pedia para Deus forças para eu sair daquelas condições. Foi aí que a minha mãe me deu a mão. E eu convidei ela para uma reunião na igreja. E ela veio e começou, né, o trajeto. Ela começou a participar das reuniões, começou a pegar firme. Eu voltei a ver minha filha feliz de novo. Minha filha começou a sorrir, começou a ser feliz de novo. E eu comecei a ver a transformação da minha filha dia após dia. E a partir dali eu decidi recomeçar. E hoje eu tenho orgulho de você, de ver a filha que você tornou, a mãe que você tornou. Hoje a gente compartilha a palavra de Deus juntos. Hoje é maravilhoso ter você como filha. E eu realmente hoje eu sou uma mulher transformada. Graças às orações da senhora, graças a tudo que a senhora fez por mim no altar, hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu conquistei o amor dos meus filhos novamente. Hoje eu sei o quanto que a senhora tem orgulho de mim. E a senhora, depois de Deus, é a pessoa mais importante que eu tenho. Quando alguém se torna para Deus, Deus se torna para ela, para ele. E é isso que você tem que fazer. Você tem que andar na contramão desse mundo. O que o mundo tem oferecido para você? Quando nós falamos o mundo, nós não estamos nos referindo à Terra, ao planeta que nós vivemos, o estado, a cidade, mas sim a atitude das pessoas. Porque muita gente, infelizmente, carrega no seu coração um desejo de vingança. Muitas pessoas estão acompanhando esse programa agora, essa mensagem, estão com mágoa no coração. Tem gente nesse momento falando para si mesmo, eu morro e não perdoo. O que essa pessoa fez comigo, ela vai pagar, nem que seja no último dia da minha vida. Eu pergunto para você, vale a pena? Olha aqui essa mensagem aqui, ó. Você que tem mágoa no coração, olha aqui essa mensagem. É perdoando que se é perdoado. Você é uma pessoa que não consegue perdoar. Aprenda uma coisa. Quando nós falamos de perdão, perdoar não é com o coração. O próprio texto sagrado afirma que o coração não foi feito para tomar decisões, e sim para sentir. Não tem dias que você acorda se sentindo bem? Não tem dias que você acorda se sentindo um pouco ruim? Mas independente do que você sente, faça alguma coisa para mudar a sua vida. Você sente vontade de repente, terminar o relacionamento e ir embora de casa. Você sente vontade, de repente, de agredir uma pessoa, seja fisicamente ou verbalmente. Todas as vezes que você sentir vontade, pergunte se isso vale a pena. Pergunte se isso é certo. Se pergunte no que isso vai te levar. Isso vai promover o quê? Proporcionar o quê para a sua vida? Nada. A verdade é que você só perde com isso. Então procure perdoar com a mente. Procure agir com a mente. Tomar as decisões certas. E a partir daí você será uma pessoa bem melhor. Você será uma pessoa mais feliz. Tá certo? Eu quero já fazer um convite especial para você que sofre com mágoas. Quero fazer um convite para você que sofre com angústias. Você que é uma pessoa triste, que carrega uma dor, para estar conosco nesta sexta-feira, na vigília do meio-dia, recebendo mais um banho do Descarrego. Vamos a esse intervalo e já voltamos. A água do lago também é chamada de água doce.
Ela representa a vida doce que você tanto tem buscado. Bem diferente da água amarga das frustrações, que talvez você esteja bebendo. Tantas coisas deram errado e você sente que a sorte te deixou. Você olha para trás e vê tantas perdas e tristezas. Mas a amargura da vida pode ser tirada ao se tomar uma decisão. Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, o dia de combate ao espírito do azar, na continuação da corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Nós viemos aqui nesse lago recolher as águas para o 6º banho do descarrego. O banho com a água de lago. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Tá vendo, meu amigo? Tudo que você tem que fazer é vir buscar esse banho de descarrego. Tudo que você tem que fazer é passar a olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho uma certeza absoluta. Quando você passar a olhar para Deus e agir como Deus, eu tenho uma certeza, você pode ser humano, falho, você pode ter erros. A verdade é que quando você decide mudar, as pessoas não vão nem te reconhecer. Vem aqui, pastor Caio, por favor. Quando você decide mudar, o que acontece? Aquele amigo que já conhecia você, aquele amigo que conhecia você, que convivia com você, ele vai olhar para você e falar assim: vem cá, o que aconteceu com você? Você mudou, você está diferente você hoje. E realmente a reação da pessoa vai ser até um sorriso. A pessoa vai até se sentir mais feliz. Sabe por quê? Porque a mudança, ela passa energias boas para outra pessoa. A mudança alegra o ambiente. Diferente do peso que muitas pessoas têm carregado, obrigado, pastor Caio, e têm colocado nas outras pessoas. Não carregue mais esse peso na sua vida, meu amigo. Vamos mudar? Procure mudar. Você quer a nossa ajuda? Está aqui o endereço. Rua Padre Chagas, 3536. No centro de Guarapuava, a nossa catedral está com as portas abertas, esperando por você. E tudo o que você tem que fazer é mudar. Vamos a mais uma história de uma pessoa que mudou e já voltamos. Foi aqui neste lugar onde que eu convivia por causa das drogas. Aqui neste lugar era dia e noite. Eu me tornei como um andarilho de rua. Não tomava banho, não fazia nada sequer. A minha vida era completamente destruída. Foi aqui que eu achei que era o fim da minha vida. Meu nome é Robson. Eu convivi 26 anos na vida do crime. Inclusive, nessa vida do crime, eu passava as noites ali vendendo drogas nas esquinas para adquirir dinheiro para que eu viesse conquistar algo maior, que era ter carros, casa e outras coisas demais. Mas com o tempo passado, eu me tornei um dependente químico. A família não sabia o que fazer. Muitos já se encontravam desacreditados, achavam que para ele não tinha mais jeito, né? Não conseguia lidar com aquela situação mais, a ponto de colocar ele em várias clínicas de recuperação. Teve um dia que eu cheguei do trabalho na minha casa e ele simplesmente tinha quebrado tudo dentro da minha casa, só ficou a geladeira sem quebrar. Então foram várias situações. Teve um dia que também chegando do trabalho tinha 5 homens amarrando ele de corda porque devido ao uso, né, da cocaína ou do crack, ele ficava muito violento. Foi o meu fundo de poço,
passei a roubar até mesmo dos próprios familiares para adquirir essa droga chamada crack. E por causa dessa droga chamada crack, o meu fundo de poço era tão grande, que eu vivia dentro de um quarto, com uma faca no peito, já querendo tirar a própria vida, porque já não aguentava tanto sofrimento. Cheguei a pegar o cloro com um pó de vidro, eu mesmo soquei ali o vidro, coloquei dentro do cloro, bebi para querer dar um fim na minha vida. A ponto de vomitar sangue, sair sangue pela boca, pelo nariz. Então, foram várias atitudes que ele vinha tomando e aquilo ali sempre tinha uma repercussão. Teve um dia que ele chegou na janela da minha casa pedindo ajuda e ele estava todo perfurado, né, de bala ali, né, prontamente eu fui, ajudei ele para poder, chamei a ambulância para poder estar levando ele para o hospital. Teve uma vez que ele chegou em casa, porque o colega dele tinha chamado ele para poder usar droga junto. Ele chegou com uma marca no pescoço, porque tentaram arrancar a cabeça dele fora. E por causa das drogas também, além de roubar, eu pedia inclusive a minha irmã, para me arrumar um dinheiro ali, que eu estava devendo os traficantes, que eu tinha que pagar algo, mas era tudo mentira. Na verdade, era tudo mentira. Esse dinheiro que eu queria era para uso mais e mais do crack. E todas as vezes que o meu irmão ele pedia, né, dinheiro para poder estar comprando o crack ou a cocaína que fosse, eu nunca aceitava aquela situação, porque eu sabia que o dinheiro ia ser levado para o tráfico, né? Então foram muitas situações que, aos olhos humanos, né, muitas das vezes até mesmo para a própria família, já não tinha mais saída, já não tinha mais solução. A família já não sabia mais o que fazer. Dentro de mim sempre houve assim, aquela afirmação, Deus vai fazer algo para poder mudar essa situação. Naquela época, no início foi difícil, né? Mas nós perseveramos, na verdade lutamos junto, né? Ali, ó, paulatinamente, né? E Deus foi honrando cada dia, né, que se passava. E hoje, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, está aí você, um homem de exemplo, né? Exemplo de pai, exemplo de filho, um exemplo de irmão para mim, né? Porque eu também me espelho em você. Poxa, minha irmã, eu agradeço primeiramente a Deus e depois a senhora por tudo que a senhora fez por mim, ter lutado ali por mim, ter confiado, né? A ponto de todos os familiares, a maioria desacreditava, né, que um dia eu poderia mudar, mas a senhora acreditou, juntamente também com minha mãe, né? Mas estou aqui, né? Uma nova vida, uma nova história. Graças a Deus eu consegui vencer essa barreira que não foi fácil, né? Essa luta que foi muito grande. Mas hoje, graças a Deus, volto a repetir, porque até mesmo os familiares, né, do nosso bairro, hoje é admirável quando me vê, né? A ponto de chegarem hoje até a mim para pedir uma ajuda, né? Mas olha que bacana, né? Eu sempre acreditei em você. Para você que viu esse testemunho, de repente você tem vivenciado um momento difícil na sua família, na sua casa, talvez com seu esposo, com seu filho, de repente com toda a sua família. Um dos segredos é a gente continuar perseverando na oração, no jejum, no joelho no chão, acreditando como eu acreditei. Eu nunca desisti do meu irmão porque eu acreditei que havia uma mudança, que haveria uma chance dele poder hoje contar esse testemunho, de hoje nós servirmos lado a lado o mesmo Deus que mudou a vida dele e pode também mudar a sua vida, só depende de você.
Graças a Deus. Graças a Deus. Em tudo dai graças. Por mais difícil que seja o seu problema, a sua luta, a sua situação. Deus, Ele é contigo. Tá certo? Eu quero então fazer uma oração em seu favor, juntamente com o pastor Amaro. Prepara o seu copo com água. Nós vamos falar com Deus em seu favor e em favor da sua família. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia oramos pelas pessoas que estão passando por problemas econômicos, problemas financeiros, dívidas, situações adversas, meu Pai. Existem pessoas que estão desempregadas, vivendo momentos difíceis, sabe, meu Pai, prestes a serem despejadas. Então, só o Senhor pode abrir uma porta oportuna, só o Senhor pode fazer sair a causa da justiça, o dinheiro que está preso e essa pessoa precisa receber. Meu Deus, quantos empresários, comerciantes, lojistas não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Então, ajude esta pessoa, meu Pai. Dá uma ideia a ela, uma direção para ela crescer, vencer naquilo que ela faz. Abra uma porta, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abra uma porta econômica para ela conseguir, meu Deus, aquilo que anseia, que deseja. Abençoe, meu Deus, os aposentados, os pensionistas, aqueles, meu Pai, que têm recebido tão pouco e precisam fazer tanto com pouco. Que o dinheiro venha progredir, prosperar, meu Pai, na mão dessa pessoa, que ela tenha uma multiplicação, como aconteceu, meu Pai, quando o Senhor multiplicou pães e peixes. Que a bênção esteja sobre todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, creia que Deus vai fazer na sua vida algo grande e notório. Portas oportunas vão se abrir. Ele vai te dar uma ideia para você fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui com a nossa participação e estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário e através dessa emissora. Forte abraço. Deus ilumine a todos. A água do lago também é chamada de água doce. Ela representa a vida doce que você tanto tem buscado. Bem diferente da água amarga das frustrações, que talvez você esteja bebendo. Tantas coisas deram errado e você sente que a sorte te deixou. Você olha para trás e vê tantas perdas e tristezas. Mas a amargura da vida pode ser tirada ao se tomar uma decisão. Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, o dia de combate ao espírito do azar, na continuação da corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Nós viemos aqui nesse lago recolher as águas para o 6º banho do descarrego. O banho com a água de lago. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar.